Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Band News TV Live, sempre com um assunto importante. E nesta semana, o debate sobre o trabalho dos motoristas por aplicativo. A gente sabe que é um modelo de transporte que modificou a vida dos brasileiros, mudou a minha, a sua rotina, a nossa forma de se locomover pela cidade. Mas, diante desse crescimento, algumas questões foram colocadas. Uma delas, a regulamentação desse tipo de trabalho. Não estou sozinha, estou aqui direto da Sala Digital, a parceria com a empresa Google, para falar sobre esse assunto. E aqui no estúdio eu recebo doutor Danilo Schettini, que é advogado trabalhista, sócio da Advocacia Schettini. Bom dia, obrigada pela presença. Excelente dia, é uma honra estar aqui com vocês. Excelente dia, os telespectadores. Vamos falar desse assunto que é extremamente importante para a nossa sociedade, para o momento atual. E por videoconferência, a gente tem Danilo não, né? O Fábio Stable. Fábio que é o idealizador dessa pesquisa, né, Fábio? Ouviu, foi até as pessoas, colheu esses dados. Bem-vindo também à nossa live desta semana. Thalita, muito obrigado por trazer esse assunto. É sempre importante falar sobre isso, porque é o momento da gente decidir que tipo de regulação a gente precisa, né, que seja melhor para o trabalhador, melhor para as cidades, e agora. Um prazer estar aqui. Fábio, vou começar inclusive contigo. Essa pesquisa já está, né, em uma nova edição, mais pessoas foram ouvidas. E como eu disse na minha introdução, é um tema importante e que veio para ficar. Nos bastidores a gente falava sobre quando as plataformas chegaram ao Brasil, gerando aquele alvoroço, né, aquele medo de algumas categorias. Mas como está o sistema hoje e quais são os pontos principais levantados na pesquisa? Thalita, eu acho que a gente pode dizer que o trabalho por aplicativo ele é super próximo do brasileiro. A pesquisa vai mostrar que 7 em 10 pessoas conhecem ou usam, né, aplicativos para transporte, para entregas, para algum tipo de coisa. Isso é bastante relevante. O trabalho por aplicativo ele é recente. Quando a gente começou a ter 4G, é que você podia levar o celular para a rua e é daí que surgem vários serviços, modelos de negócios que podem ser feitos com isso. A gente tem menos aí de 5, 6 anos de trabalho por aplicativo, mas as pessoas já conhecem muito dele. Outra coisa que as pessoas têm bastante familiaridade é com as condições de trabalho, né, nesse tipo de emprego. Então, o que elas buscam, o que elas esperam, as pessoas, 83%, é de que algo seja feito em favor do trabalhador. Responsabilizam muito as empresas e o governo por tomarem uma atitude, isso é interessante porque não é só governo, não é só empresa, são os dois. E as pessoas têm uma boa ideia de quais são os direitos trabalhistas ou os benefícios trabalhistas que deveriam estar sendo pensados se aplicáveis ou não para motoristas e entregadores. Daí vai de equipamento de segurança, como o capacete, tem temas como a previdência social, dentre outros que estão ali. E central a tudo está essa discussão sobre o algoritmo, né? As pessoas não sabem muito bem o que é o algoritmo, mas elas sabem que aquilo influi na remuneração, então elas gostariam, a pesquisa mostra, que tem um pouco mais de transparência como é feito esse pagamento, né? Quanto você paga e quanto é que vai para o trabalhador. Bom, doutor Danilo, do ponto de vista do direito trabalhista, o que pode ser feito hoje? Qual o caminho que a gente tem hoje para essa regulamentação, né, dessa categoria? A gente sabe que tem muitas dúvidas, tem ações, inclusive, na justiça, né, de pessoas que às vezes buscam comprovar esse vínculo, mas hoje, como é que está o nosso sistema? Muito boa pergunta, Thalita. A justiça hoje está bastante dividida nessa discussão. Existem juízes que entendem que há subordinação jurídica do motorista de aplicativo, a título de exemplo, né, com o algoritmo do aplicativo. Ele é melhor remunerado ou ele tem melhores corridas a partir do comportamento dele ou ele pode ser penalizado também a partir do seu comportamento. E a discussão em que a justiça se debruça é exatamente se esse algoritmo, se essa sistemática impõe ao motorista uma subordinação. Aqui é interessante a gente refletir esse ponto de subordinação para que o trabalhador, o telespectador compreenda que a subordinação ela é um dos pontos centrais que vai determinar se o trabalhador ele é um seletista, ele está vinculado à CLT, se ele é um empregado
ou se ele é um autônomo. Um autônomo é aquela pessoa que trabalha com autonomia, ela trabalha quando e como ela quer. Se ela trabalha dessa forma, ela não vai ter os direitos que estão previstos na CLT, como 13º, férias, fundo de garantia. Já se ele tem uma subordinação jurídica em uma relação de trabalho, começa a nascer a possibilidade dele ser um empregado. E nessa situação ele teria então esses direitos. Alguns trabalhadores entendem que há subordinação com o aplicativo e acabam buscando a justiça pedindo reconhecimento. Existem decisões em ambos os sentidos, decisões de todos os tribunais. Teve uma muito grande com um aplicativo que teve uma condenação de mais de R$1 bilhão. Ela está em recurso, essa discussão, mas eu sinto que isso vai ser resolvido no âmbito legislativo. Precisa ser regulamentada essa situação e não dá para o judiciário ficar se debruçando sobre esse tipo de situação, porque não é apenas uma interpretação da aplicação da lei da CLT, mas existe também todo o contexto social atual que vivemos, tecnológico, moderno, que precisa ser revisitado pelo legislador, né, criando talvez algum tipo de situação, solução que torne viável esse importante sistema de mobilidade da nossa sociedade atual. E eu imagino que sem uma legislação fica difícil até para uma decisão, porque acabaria gerando precedentes e uma escala gigantesca de ações em relação a isso, né? Exatamente. A ausência de previsibilidade, de segurança, sobretudo de quem administra, né, é até difícil de conduzir esse negócio no longo prazo, tendo aqui a insegurança de se juízes irão condenar ou não. Imagina da noite para o dia, o juiz determina que uma empresa ela tem que pagar R$1 bilhão e registrar todos os motoristas. Como é que você faz isso em pouquíssimo tempo? Não tem como. Então, não me parece que é dessa forma que tem que acontecer. Existe insegurança para todo mundo. Para o trabalhador, existe insegurança também para essas empresas. E o mais interessante, essas empresas elas têm feito um trabalho muito importante para a sociedade, mas o legislador ele precisa olhar todo o contexto social, que é um dos principais alvos do legislativo, olhar realmente o social e proteger as pessoas que hoje estão desprotegidas, por exemplo, o caso do motorista de aplicativo. Ele não tem hoje direitos trabalhistas, ele não tem hoje direitos previdenciários garantidos de maneira segura. Então, isso precisa ser regulamentado para a proteção no longo prazo dessas pessoas. Ô, Fábio, ao longo da pesquisa, esses dados também foram levantados e apontados, né? O trabalho de vocês também feito ouvindo essas empresas, ouvindo a forma de operação delas no Brasil. E quais são os dados que chamam a atenção? A pesquisa que a gente fez com o IPEC, então você faz na rua, com uma amostra estatística. A gente quis entender o que o brasileiro pensa do trabalho por aplicativo e do trabalhador por aplicativo. Mas a gente fez outras pesquisas também como parte do projeto, entendendo como as empresas têm atuado nisso e como é que a regulação tem atuado nisso. O que a gente diz que a pesquisa mostra é de que existe uma expectativa de que eu vou votar na pessoa que melhorar essa condição, deixar mais claro. Mas ali, como o Danilo falou, não é claro um caminho apenas. Então, aqui a gente tem de você ter completamente livre, de você ser completamente trabalho, né, de um lugar ou outro. Existem países como a Espanha que vão criar uma categoria alternativa. A gente sabe que, acompanhando esse processo, é muito diferente as reivindicações e necessidades de quem entrega alguma coisa de motoristas, que são as duas grandes categorias de trabalho por aplicativos que a gente tem. Existe muita incerteza nesse processo. Outra incerteza é a questão de dados. O Estado ele tem muito governo, tem muito poucos dados para tomar decisão sobre isso, porque os dados naturalmente ficam com as empresas. Então, um dos pedidos dessa regulação é de que haja um pouco mais de dados para que a gente possa analisar a remuneração, o impacto na cidade, o pagamento de impostos e outras coisas. Essa transparência de dados, se bem feita, ela pode ser boa não só para o governo e para as pessoas, mas também para as empresas, que às vezes se sentem competindo uma contra a outra e pensam no trabalhador como burlando as regras que eles criam, que eles gostariam que regesse o trabalho deles. Olha, a nossa equipe aqui da Sala Google sempre faz um trabalho também de pesquisa das pessoas, né, pela internet. E aí, alguns dados interessantes foram levantados, colocados. Vou mostrar alguns aqui para a gente também ampliar o nosso debate. A gente vai colocar um primeiro gráfico aqui na tela, mostrando o que pode ou não pode. São perguntas que são feitas, né? Olha, carro de até que ano pode rodar na Uber? Motorista de aplicativo pode ser MEI, microempreendedor individual? Quantas horas o motorista de aplicativo pode dirigir por dia? Quanto tempo a Uber pode esperar na parada? Menor de idade pode pegar Uber? Então, o que a gente entende é que há um crescimento
E há questões, né, Fábio, que já são parte do cotidiano das pessoas. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar um outro gráfico também que mostra a evolução, né, dos últimos anos nesse tipo de pesquisa, mas focando nessas perguntas, abrindo aqui para o nosso debate. Esse tipo de pergunta também apareceu aí durante o levantamento de vocês? Ele aparece, essas de uso propriamente não, porque a gente pensou mais na percepção, mas elas são absolutamente válidas. Isso é pensar entre a autorregulação, ou seja, o mercado cria suas regras, e aquilo que o governo diz que tem que ser dessa forma. O intermediário entre os dois, para o que funciona, é o melhor. Então, por exemplo, quantos anos tem o carro que você pode dirigir no Uber? Geralmente são as empresas de aplicativo que vão definir isso pensando no consumidor. 2 anos, 4 anos, modelo A, modelo B. Pode menor pegar Uber, isso daí não é das empresas definirem, elas até podem ter regras sobre isso, mas a gente tem legislação para crianças e adolescentes que tem que se aplicar nesse caso. Então, o melhor desse processo é se houvesse diálogo entre trabalhadores, empresas e governos, porque daí a gente entende a regra que funciona. Eu acho que o Danilo fala muito do judiciário, né? O judiciário, num cenário ideal, ele deveria ter 0 ações, porque o judiciário é o local onde as pessoas disputam alguma coisa. Quando a regra é absolutamente clara, você não disputa aquilo. Nunca que a gente vai ter um judiciário sem ações, mas eu digo que o objetivo é deixar o mínimo para o judiciário, deixar só aquilo que realmente há disputa. Tem muitas questões que estão indo para o judiciário e enchendo a mesa de magistrados que deveriam ter sido resolvidas, pacificadas, com segurança jurídica na regulação. Eu vou até pedir para voltar aqui o gráfico de perguntas, para a gente abordar 2 pontos aqui com o doutor Danilo. Olha só, o Fábio destacou, né, essas especificidades de o ano do carro, menor de idade, mas olha, motorista de aplicativo pode ser MEI, quantas horas um motorista de aplicativo pode dirigir por dia, são pontos que muito baseados na legislação, né, doutor Danilo? Assim, trata ali de direito dos trabalhadores, né, quem pode, quem não pode. Muito bom. É importante a gente entender que quando a gente fala de relação de trabalho, vem na nossa mente, num primeiro momento, as regras trabalhistas ligadas à CLT. A CLT. E essa não é a relação, num primeiro momento, que esses aplicativos têm com os seus motoristas. Então, quantas horas ele pode trabalhar? Essa é uma excelente pergunta. Não existe essa regulamentação com base na legislação trabalhista. Os aplicativos, eles podem instituir, dentro dessa regra entre pessoas, entre particulares, né, o que eu aceito aqui para que você se cadastre no meu aplicativo e quais são as regras que você deve cumprir. Então, o aplicativo pode colocar 10, 12 horas, 8 horas ou mais horas, ou não colocar nenhum tipo de limite. Não há aqui nenhuma infração a uma legislação trabalhista, porque essa não é uma relação seletista num primeiro momento. Em relação à questão do MEI, o MEI ele é uma categoria muito específica, né, que surgiu para trabalhadores que têm ali um faturamento de até pouco mais de R$80 mil anos, e existe um rol taxativo das atividades que podem ser colocadas como MEI. E o motorista de aplicativo, ele não tem essa possibilidade. Me parece, posso estar enganado, mas também os aplicativos, eles não aceitam o cadastro por CNPJ, mas o cadastro é da própria pessoa física. Eles exigem realmente essa pessoalidade, que, aliás, pessoalidade é uma das características da relação de emprego. São 4 características da relação de emprego. Onerosidade, que é pagamento de valor, isso eles recebem. Pessoalidade, então eu não posso ter um aplicativo e colocar outra pessoa para dirigir o meu carro, tem que ser eu, então a pessoalidade existe. A habitualidade então é a constância, né? E isso também existe nessa relação. E aí a dúvida fica sempre em relação à subordinação jurídica. Então esse é o principal ponto de discussão do nosso Poder Judiciário. Então hoje esses aplicativos, eles têm de alguma forma extrema liberdade para negociarem, assim como todos nós temos liberdade para negociar, observando alguns princípios, princípio da boa-fé, por exemplo, né? Mas eu tenho possibilidade de criar qualquer tipo de relação entre particulares. Então, não existe nenhum tipo de impedimento hoje, a não ser as próprias regras que o aplicativo cria para cadastro e acesso aí desses trabalhadores. Esse ponto de segurança. Agora, até o senhor explicando, me veio um pensamento. Não existe essa legislação que defina quantas horas o motorista pode ficar ali atuando. Mas numa situação hipotética de um motorista que ficou muitas horas ali, estendeu, já passou do cansaço físico, foi para o psicológico, extrapolou o cansaço psicológico, e de alguma forma houve algum tipo de acidente ou de negligência ou algo do tipo, e aí o motorista usa aquilo para entrar com uma ação, por exemplo, né? Estava ali
o acidente aconteceu porque eu ultrapassei muito o horário humano de atividade. Isso, de alguma forma, tem alguma legalidade? A pergunta é muito pertinente e é exatamente em cima disso que o judiciário tem se debruçado e a divergência de interpretação está exatamente nesse ponto. Veja, se eles forem encarados como empregados, aqui há a possibilidade de uma indenização, né? Porque existe a responsabilidade do empregador. Quando eu crio um negócio, eu posso ter lucro, mas eu também posso ter prejuízos. Isso quer dizer que eu tenho responsabilidade quando eu crio o meu negócio e tudo que abarca esse negócio. Se um trabalhador meu sofre um acidente, eu tenho algum tipo de responsabilidade. E essa responsabilidade vai ser avaliada no âmbito trabalhista sob a ótica, sob o olhar da lei trabalhista. Nessa relação civil, se pensarmos que um motorista de Uber ele tem autonomia, e aí eu trago a Uber aqui como a título de exemplo, não há para o aplicativo uma responsabilidade. Não foi ele que impôs ao trabalhador que trabalhasse em tantas horas, mas o próprio trabalhador que correu o risco, por vontade própria, né, de ter trabalhado tantas horas. Então, veja, ele teve essa autonomia e pôde realmente trabalhar esse volume de horas porque ele quis, ou não, ou realmente há aqui uma subordinação jurídica, ele precisa trabalhar esse número de horas para que ele tenha, a partir desse comportamento, uma melhor pontuação e consiga melhores corridas e fique à frente de toda a concorrência de outros motoristas, entende? Então essa é a grande discussão. Nesse processo que houve na 4ª Vara de São Paulo, dessa condenação de mais de 1 bilhão, eu analisei esse processo na íntegra. E quando a gente olha no primeiro momento, poxa vida, um juiz determinou R$1 bilhão e mandou registrar todo mundo. Veja, um juiz ele compreende muito bem todo esse aspecto jurídico que nós estamos dizendo. E quando ele dá uma decisão fundamentada, com base em elementos objetivos que ele identificou. E esse processo mostra algumas perícias e algumas análises que foram feitas, onde realmente, sob a visão daquele juiz e dentro do que ficou provado naquele processo, havia para aquela empresa uma subordinação. O aplicativo pontuava ou desqualificava o trabalhador a partir do comportamento. Eu não posso dizer assim, eu não vou trabalhar hoje, que eu não vou ter nenhum tipo de punição. Isso seria a autonomia. Se ele disser, eu não vou trabalhar hoje, ele tem algum tipo de punição. Então, aqui tira de mim a figura da autonomia. Nesse caso, a sua pergunta, então, leva à reflexão de que sim, o trabalhador poderia, nessa hipótese, cobrar uma indenização, porque é responsabilidade do empregador analisar todo esse cenário e diminuir riscos da sua atividade. Meus amigos, uma legislação faz toda a diferença, né? Fábio, pegando a tua experiência, né, ouvindo motoristas, ouvindo empresas, ouvindo a população, qual a reflexão que você faz em relação ao desejo do próprio trabalhador? Né? Pegando até um gancho na resposta do doutor Danilo, de um lado a gente tem um trabalhador que tem essa autonomia e de outro a gente tem um trabalhador que também busca mais equilíbrio e mais direitos. Qual o tom que você sente por parte, né, maior aí da categoria? Thalita, eu acho que tem vozes que elas trazem contradições. Então, uma voz muito forte se eu perdi o emprego, Uber é uma forma rápida de eu fazer dinheiro, 99 e outros. Então, essa entrada rápida no mercado, essa requalificação, essa recolocação no mercado é muito valorizada e vista como necessária. Se você cria muitas barreiras para que você possa começar a dirigir um carro, como é no caso de ônibus e outras, eu acho que isso seria visto como indesejável. E quando a gente olha não só o Brasil, mas outros países, quando você tem uma redução da economia e você tem um aumento do desemprego, essas economias por aplicativos, elas tendem a atrair gente. Então, acho que tem ali uma questão de entrada no mercado que está acontecendo. Tem outros fatores que são completamente paralelos a isso. Um deles, que os trabalhadores falam muito, é saúde. Né? Isso se aplica mais aos entregadores por causa da bicicleta e da moto, mas se aplica também aos motoristas. Né? Há um nível de acidentes muito grande, as cidades não são preparadas para terem motos, bicicletas e carros circulando com entregas e outras coisas, e ali você tem o que vai ser feito sobre isso. Tem uma questão da remuneração enquanto você estiver adoecido, tem uma questão se você tiver alguma necessidade especial, mas tem uma questão básica ali de como é que eu preparo as cidades para receber essas pessoas, como é que eu faço as cidades serem mais seguras para quem está se movimentando. Esse é um segundo tema que aparece frequente. Na discussão no Congresso, apareceu, principalmente pelo lado executivo, apareceu a questão da Previdência, se a gente está criando uma geração de pessoas
que vai não se aposentar e gerar um custo para o Estado indireto, porque a gente tem ali a segurança, a aposentadoria como uma segurança social. Então, são muitos temas que estão ali. Talvez o melhor seja fatiar, começar um, depois o outro, escutando principalmente o trabalhador, o que é que ele acha que deveria ser prioridade. Isso é uma instrução muito importante. E juntar dados, que a gente tenha dados para saber se eu dirigir mais horas é mais perigoso. Esse dado existe, será que a gente não pode pegar ele? Se eu dirigir intermitente, eu posso ter esse tipo de trabalho ou outro. Qual que é o tamanho desse mercado? Essa busca de dados e análises, ela vai ajudar a gente também a tomar uma decisão mais consciente. Fábio, você tocou num ponto, né, que me veio uma reflexão. Há alguns anos eu fiz uma reportagem especial tratando justamente sobre essa pressão que quem trabalha por aplicativo, seja o entregador, né, o motorista, tem na sua rotina diária. Por quê? Porque o motorista por aplicativo, ele tem ali, eu tenho que chegar em tantos minutos, eu tenho que pegar a pessoa em tantos minutos, o cliente não pode me esperar, aquele entregador por motocicleta, ele tem que entregar o alimento em determinado, um determinado intervalo de tempo. Então, são várias pressões que, sem legislação, fica difícil mesmo para a gente ter resultados positivos. O Fábio também citou um ponto que aí eu queria que o doutor Danilo explicasse um pouquinho, que é sobre a questão previdenciária. Também é um ponto, né? Imagina, uma nova geração de aposentadoria que antes era a maior segurança do brasileiro, né? A gente veio, acredito que vocês também, mas vem de uma geração dos nossos pais dizendo, olha, trabalhe, assine sua carteira para que no futuro você tenha a sua aposentadoria. Como também falar sobre essa mudança, porque é uma mudança, né? Uma mudança de comportamento das pessoas. E como é que está o sistema previdenciário para isso? Isso é importantíssimo e reflete a percepção de longo prazo, né? Essas pessoas hoje estão trabalhando, como o Fábio trouxe, elas se recolocam rapidamente no mercado e conseguem fazer caixa, mas em algum momento toda essa capacidade, essa força de trabalho, ela tende a diminuir, que é natural do ser humano a partir do nosso envelhecimento. E o que vai acontecer quando essas pessoas estiverem ali próximo aos seus 60 anos de idade, né? A expectativa de vida dos brasileiros, ela tem aumentado nos últimos anos. Como é que fica essa situação dessas pessoas que hoje realmente não estão pagando INSS? Hoje quem trabalha em aplicativo, ele não está pagando INSS. Se ele sofre um acidente de trabalho, a família dele fica completamente desguarnecida e ele também, porque não tem essa proteção social importante do INSS nesse momento de incapacidade. Então, a Previdência Social ela tem sido alvo há muitos anos de ataques e de reformas. Tivemos em 2019 uma importante reforma, mas na outra ponta, embora tentem ajustar, porque há um déficit ou há uma discussão de déficit da Previdência, do outro lado, não está havendo um estímulo para que essas pessoas continuem contribuindo com o sistema previdenciário. E o sistema previdenciário, Thalita, Fábio, ele é um sistema que ele é quem trabalha hoje, quem paga o INSS hoje, está contribuindo para quem está aposentado hoje. Não é eu pago a minha vida inteira, esse valor está guardado lá para mim, lá eu vou receber, assim como acontece, por exemplo, numa previdência privada. Não. Ele é um sistema contributivo para custear o sistema de hoje. Só que é um volume muito menor de pessoas hoje, de fato, que estão contribuindo com o INSS. Tem sido cada vez mais desestimulado. Só que no longo prazo, essas pessoas elas vão precisar de proteção social. A proteção social, muito provavelmente, ela vai ficar na pendência da assistência social. Então, essa pessoa ela vai ter que chegar ao estado de miserabilidade para que ela não tenha a proteção da previdência, mas sim da assistência social. E é um grande trabalho. Eu sinto... por tudo que nós estamos dizendo aqui, que há necessidade de uma velocidade, porque a tecnologia ela é muito rápida e é exigido com velocidade uma tomada de decisão. O Poder Judiciário, como trouxe o Fábio, ele está se debruçado em muitas ações nesse sentido. Quando a gente fala de muitas ações nesse sentido, o que a gente está dizendo é de muitas pessoas trabalhando nisso. E essas pessoas são servidores públicos que utilizam o nosso dinheiro para fazer isso. Ou seja, o sistema judiciário ele tem que ficar cada vez mais inflado para resolver o problema da demora do legislativo. Então, esse mesmo dinheiro que é utilizado custeando o Poder Judiciário, ele deveria ser melhor gerido, levado a partir de decisões mais rápidas. Isso diminuiria o impacto do volume de ações judiciais e traria, acima de tudo, talvez a coisa mais importante, segurança jurídica para todo mundo. Para finalizar, vou colocar um último gráfico aqui mostrando justamente essa evolução de pesquisa, interesse por como denunciar também motorista cresceu
mais de 70% nos últimos 5 anos, mas mais do que isso, mais esse recorte específico, é importante mostrar essa linha de 2010 a 2025 de um interesse crescente, né? A gente começa, né, com uma linha bem pequena ali em 2010 e ela vai aumentando, crescendo, atingindo aí, nesse caso específico de denúncias, mais de 70%, mas mostrando uma outra camada de preocupação das pessoas e mostrando o interesse também delas. É um modelo que chegou para ficar e agora não tem como fugir, teremos que ter uma legislação específica sobre isso. Fábio, para a gente finalizar, queria que você trouxesse o objetivo principal, a pesquisa, então, agora sendo utilizada também para ajudar nessa criação, né, nessa organização. Bom, na pesquisa os dados são abertos, se tiverem aí pesquisadores que queiram acesso, eles são baixados e podem ser reusados. O que a pesquisa vai falar de forma muito clara é que há um interesse da população de que a regulação de trabalho por aplicativo avance. Há uma preocupação com o trabalhador, há uma preocupação de que estados e governos eles ajam para isso. E se você olhar melhor a pesquisa, você vai ver que existem outras áreas ali de trabalho por aplicativo que não estão tão visíveis. Então você tem enfermagem, você tem trabalho doméstico, existem outras áreas aí do trabalho que estão sendo modificadas pelo trabalho por aplicativo, que ainda não são grandes, mas elas em alguns nichos podem representar mercados muito significativos. Doutor Danilo, e aí? Agora o desafio é encontrar esse caminho que represente, que una as duas partes, né? Porque não é uma briga do governo com as categorias, mas sim uma tentativa de diálogo comum entre as duas partes. Sem dúvida, vivemos uma modernidade no contato social, nas relações sociais, né? As relações de trabalho não são apenas aquelas que tínhamos outrora. Quando tivemos a reforma trabalhista em 2017, tivemos ali a regulamentação do trabalho home office, que era algo que não existia. Tivemos o trabalho intermitente. Então, já existiram algumas possibilidades de mudança de forma de trabalho. Isso foi em 2017, estamos falando de quase 10 anos já. Precisamos ter velocidade e realmente entender que talvez haja novas relações de trabalho, novas formas de relação de trabalho e, com isso, rapidamente a regulamentação para que todos aí sofram o mínimo possível. Doutor Danilo Schettini, Fábio Stable, muito obrigada pela presença de vocês dois. Foi um prazer conversar e recebê-los aqui também, um assunto tão importante. Obrigada e até uma próxima para vocês. Muito obrigado. Bom, Band News TV Live fica por aqui. Na próxima semana nós temos mais um encontro marcado. O assunto, semana que vem eu conto para vocês. Até já.